muito importante essa aula, você que está aí assistindo, porque cai realmente essas matérias em muitos e muitos concursos públicos. E você quer passar, né? Então preste atenção, fique de olho. Olá pessoal, eu sou a professora Márcia de português e hoje nós vamos falar de variedades linguísticas. Professora, variedades linguísticas, olha, muito importante essa aula, você que está aí assistindo, porque cai realmente essas matérias em muitos e muitos concursos públicos. E você quer passar, né? Então preste atenção, fique de olho. Bom, nós vamos falar da primeira variedade linguística, ou seja, a nossa língua, nós falamos a língua portuguesa, mas essa língua ela não é fechada, ela não é estática, ela vive em movimento. E esse movimento, ela depende de situações, ela depende de regiões, ela depende de historicidade, ela depende do grau cultural, ou seja, do nível de cultura, da possibilidade que você teve, porque às vezes existem pessoas que podem estudar mais, infelizmente existem outras que não conseguem. Então, essa língua que é dinâmica, né? Não é a língua da boca, não, é a língua portuguesa, que é dinâmica, ela vai sofrer variações. E uma delas, vamos chamar a imagem para falar da variação situacional ou diafásica. Fásica, porque você vai entender que depende de onde você está, depende da situação em que você se encontra. Bom, chamando a imagem aí. O que está escrito? Está escrito assim, ocorre de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Então, por exemplo, tem aí hang loose, é uma expressão em inglês, um sinal corporal feito com as mãos, utilizado em uma conversa informal, para dizer que está de boa, tudo tranquilo, tudo na paz. Volta para mim. Ou seja, se você estiver numa situação onde você está no meio dos seus amigos, você pode falar informalmente. Mas se você estiver, de repente, numa situação em que você está numa entrevista de emprego, você pode chegar para o cara e falar assim, aí, beleza? Tudo tranquilo? Você pode falar assim para o cara? Não pode. Tem que falar formalmente, tem que ser sério. Tem que falar, não pode falar, qual é, beleza? Ô, meu irmão, não pode falar assim. Você tem que falar a concordância certa. Tem que falar sem gírias numa entrevista de emprego, tá? Não é tipo assim não, tá? Só estou avisando. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com essa variação. Depende do local, da situação em que você se encontra. Então, por isso que a gíria é uma coisa tão informal que está dentro do grupo social que você está inserido. Ok? Essa é a variação situacional ou diafásica. Ó, pode aparecer assim, em vez de ser situacional, diafásica. Grave. Ah, professora, é difícil. Amor, quer passar? Grava. Vamos lá. A outra variedade que eu também quero falar, não menos importante, que é a variação histórica, professor, ou diacrônica. Professora, o que é isso? Gente, a variação histórica ou diacrônica, ela vai depender da história. Existem palavras, por exemplo, eu sempre cito voz mercê, né? Sempre cito. Por quê? Antigamente era vossa mercê, aí depois foi vós mercê, aí depois foi você, C, daqui a pouco E, daqui a pouco nada, só chega oi, gente, pronto, tô brincando. A língua é dinâmica, Então, eu vou chamar a imagem rapidinho aí, que eu quero ler principalmente a definição. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. Tem uma tirinha que está falando assim, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Querido, veja bem, volta para mim. É assim que você fala? Você fala pegá-la-emos? Nunca, nem você, nem ninguém fala pegá-la-emos.
Sabe por quê? Porque esse tipo de português é o português arcaico e você não usa mais. Então, professora, não é só escrever coisa, não é só a voz, é escrever farmácia, não é só quando farmácia era com PH. Não, também é nessa época, mas também o jeito de falar, a colocação verbal. Essa variação, que hoje nós não falamos assim, é chamada de variação histórica ou diacrônica. Ó, de novo, ó. Grava, deixa eu botar aqui desse lado, ó. Grava comigo, diacrônica. Vamos, agora nós temos uma que essa você conhece. Eu tenho certeza que essa você conhece, que é a variação geográfica ou diatópica. Eu quero falar de atópica porque tópico tem a ver com topônimo e topônimo tem a ver com lugar. Bonito, né? Topônimo, lugar. Então depende da região, depende do lugar. Então, por exemplo, eu até estava dando aula essa semana e, por exemplo, a Empim pode ser, dependendo do lugar aqui no Rio de Janeiro, dependendo do lugar, é a Empim. Em alguns outros lugares, no Nordeste, macaxeira. Em alguns outros lugares, mandioca. Mas tudo é aquele coisinha maravilhosa que eu adoro, que parece batata, mas é muito melhor do que batata frita. Eu adoro a Empim, tá, gente? Mas eu quero chamar agora a imagem, por favor, chame a imagem para mim, que nós vamos definir, ó. Está relacionada com o local em que a língua, que não está escrito, é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. Volta para mim. Gente, eu só estou falando que do Brasil e do Portugal porque não é variação geográfica, mas não necessariamente só em Portugal não, tá? Pode ser do Rio para o Ceará, do Rio para o Rio Grande do Sul. Por exemplo, pão, aqui você me dá 3 pães. Lá no sul me dá 3 cacetinhos. É bonitinho falar cacetinhos? Mas é assim que eles falam. E aí, mas é o mesmo pãozinho quentinho que vai sair. Então, essa variedade linguística, ela é de região, mas não necessariamente só de um país para o outro. Agora, volta a imagem de novo, na variação geográfica ou diatópica, porque eu só quis dar esse adendo para vocês entenderem que não é só do Brasil e Portugal. Mas, por exemplo, aqui no Brasil nós chamamos de celular. Lá em Portugal nós chamamos de telemóvel. Aqui no Brasil a gente chama de ônibus. Lá em Portugal nós chamamos de autocarro. Aqui no Brasil, trem é trem. Pronto, não tem nem como falar. Agora, para o mineiro, trem é muita coisa. Mas aqui no Rio de Janeiro, trem é trem. Para o mineiro, trem, ó. Mas lá em Portugal, comboio. E agora eu não vou falar, volta para mim, eu vou falar uma que não está aí, mas eu vou falar. Aqui no Brasil, a gente compra calcinha. Lá, calcinha é cueca. Ah, não sabia? Então, se você for em Portugal e pedir uma cueca, cuidado, você pode estar comprando uma calcinha. Vai ficar ruim para você, né? Imagina, eu quero uma cueca. Um rapaz entrar numa loja, quer uma cueca. E vir uma calcinha para você? Vai ficar estranho, né? Mas, bom, entenderam o que é variedade geográfica? Estou imaginando a cena. Mas vamos lá, entenderam? Então agora, vamos falar de uma outra, que é muito comum também, que é a variação social ou diastrática. Olha para mim, ó. Essa daqui, esse nome aqui quase que enrola a língua. Ó. Dias, fala assim, dias. Agora fala trática. Agora tudo junto, diastrática. Ih, aprendeu. Diastrática, pronto. O que é isso, gente? Ela, na verdade, ela tem a ver com a escolaridade. Ela é uma variação que pode ser relacionada também a determinados grupos, por exemplo, grupos de médicos, grupos de professores, grupos de advogados, eles têm um dialeto próprio. Ou seja, a escolaridade está muito relacionada a esse tipo de variedade. Por isso que ela se chama variedade social. Então, vamos chamar a imagem para mim, ó. Por favor, a imagem. É percebida segundo os grupos sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico ou um orador de rua. Exemplo desse tipo de variação são socioletos, ou seja, volta para mim. Imagina eu chegando e falando assim, olha, eu sou um juiz, eu tenho um cabedal de informações para dar-lhe. Falando para um morador de rua.
Primeiro que o morador de rua falou assim, primeiro que eu quero saber o que é cabedal. Tem alguma coisa a ver com cabide? Ele vai pensar isso, porque cabedal e cabide, ele vai fazer uma associação. Gente, ou seja, um tem um nível social tem uma escolaridade, o outro não. Essa diferença, essa discrepância, isso tem a ver com um grau de instrução. Então, gente, essa variação, ela tipoliza, ela trabalha muito essa coisa da sociedade, de grupos sociais com escolaridade. Ou não também, tá, gente? Mas eu quero mostrar para vocês que ela trabalha muito com essa coisa do conhecimento, de grupos sociais, grupos de advogados, grupos de professores, tantos grupos aí, gente, de músicos. Imagina um músico conversando entre si. Eu não vou entender algumas coisas, mas que eu não entendo nada de nota musical. Então, quando eu falar dó, eu já estou simbora. Já estou indo... eu tô brincando, mas é isso. Então, essa é a variedade social, entendeu? Não vai embora não, fica aí que eu não acabei. Falta só um pouquinho. E isso tudo que eu estou falando para vocês, gente, eu tenho a formal, a informal, o jeito formal. O jeito formal usando a linguagem padrão, ou seja, eu usando as concordâncias, as normas cultas, no caso a norma culta, as normas cultas, porque tem muitas normas, né? A norma culta, que seria o quê? A gramática, as normas gramaticais, a gramática normativa. Quando você estuda na escola, você estuda uma gramática já pronta, ou seja, ali você vai descobrir o que é certo, o que é errado. Essa gramática, ela é ensinada para você aprender a linguagem formal. Só que quando você está conversando, você não fala do jeito que você estuda na escola. Você fala informalmente. Você fala, a gente vai lá, professora. Não vai falar, a gente vamos não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas na gramática normativa, você fala, nós vamos lá, professora. Agora, se fosse informal. Informal, não vou nem falar como se fala informal, gente, porque olha como se fala errado, mas não tem problema. Porque eu vou falar em outro assunto que tem a ver com isso. Quer ver? Preconceito linguístico. Se eu chegar e falar, é mesmo? Qual é? Você não vai entender? Eu chego para você e falo assim, é mesmo, gostei. Qual é o filme? Qual é? Qual é, né? Nem qual é. Qual é? Qual é o filme? Você não vai entender? Existe um grupo, inclusive Marcos Bagno, que defende que as pessoas têm muito preconceito linguístico. O que seria? Elas estigmatizam a pessoa, elas criticam, elas conseguem fazer uma leitura de uma pessoa a partir da fala dela. O que seria? Se eu chego para vocês e começo a falar, eu vou cortar meu cabelo menos aqui, se eu falar menos, vocês vão falar assim, professor, menos não tem, professor, é só menos. Aí você vai imaginar assim, deve ser pobre. Olha só, desculpa, mas eu estou falando, deve ser pobre. Não tem escolaridade, tá vestida assim, alguém deu de presente essa roupa para ela, deve ser isso. Não é normal, não. No mínimo, você vai pensar isso de mim. Se eu falar menos aqui, você vai pensar isso de mim, né? Porque você está tendo um preconceito. Às vezes, eu estou falando menos, sou riquíssima. E aí? Posso ser riquíssima, posso ter trabalhado, ganhar uma herança, ganhar na loteria, você não sabe? Por quê? Na ideia do preconceito de Marcos Bagno, nós não devemos julgar as pessoas pelo jeito de falar. Porque se o importante é nos comunicarmos, e se essa comunicação é feita, então nós conseguimos o objetivo da língua, que é a comunicação. A linguagem chegou ao seu objetivo. Então, se o rapaz, o matuto, fala árvore e eu falo árvore, mas nós dois entendemos que árvore é uma árvore, né, dá fruto e tal, parabéns para nós. O importante é que nós nos comunicamos. E nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Isso ficou bonitinho, né? Acho que tem uma frase. Temos que aceitar as pessoas como elas são. Ou seja, temos que não ter preconceito quanto à linguagem. Mas é claro que nós passamos por isso. Nós julgamos as pessoas, muitas vezes, pelo jeito de falar. Então, a ideia é quebrar esse preconceito. Então, hoje nós falamos sobre variedade linguística, nós falamos sobre a variedade situacional, a histórica, a geográfica, a social, a linguagem formal e informal e falamos sobre preconceito linguístico. Gente, um abraço, até a próxima!